Pronto, já tá gravando. É, Boa noite a todas, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa aula sobre o namoro. Então, assim, não é que é um assunto que tenha tanto a ver com a época litúrgica que a gente está vivendo, né, que é a Quaresma. A gente não vai falar aqui de penitência, não vai falar aqui a preparação para a Páscoa, mas foi muito interessante que quando eu dei a aula sobre o exame de consciência guiado, surgiu muitas dúvidas sobre esse assunto. E aí estavam me pedindo, Ana, faz uma aula só sobre isso. Então chegou o momento, tá? Então, geralmente eu começo as aulas falando sobre a base nas escrituras, né? Então, onde que a gente pode ler sobre oração mental? Aí eu puxo um trecho da escritura. Onde que a gente pode ler sobre a Santa Missa? Eu puxo a base da escritura. E hoje eu também vou fazer isso, mas eu não vou começar desse jeito. Eu vou começar, querendo que vocês lembrem da figura do presépio. Nós sabemos, né, quando a gente estuda um pouco mais sobre a nossa fé, que Deus se fez homem para a nossa salvação. E a gente falou também na aula passada sobre o simbolismo da cruz, que o ápice, né, o auge da nossa salvação foi a entrega, né, a entrega de Jesus no momento da paixão, que ele morreu pelos nossos pecados. Mas quando você olha para Jesus menino no presépio, você enxerga prontamente algo muito sobrenatural, que é o fato de que Deus se fez muito frágil, né? Deus quis enviar o seu filho único, né, o seu primogênito, em forma humana, claro, como um homem, onde? No seio de uma família. Deus precisava de uma família, precisava nascer tão frágil, precisava ser ensinado coisas básicas, precisava balbuciar, chorar, não conseguir se comunicar nos primeiros meses de vida, precisava depender completamente de outros homens para realizar as coisas mais banais. Não, Deus não precisava disso. Ele poderia ter vindo já adulto para a Terra, ele poderia, de mil formas, ter nos redimido, mas Deus quis que Jesus viesse dentro de uma família. E aí que a gente já vê a importância, né? O valor, a, a preciosidade que é a instituição familiar. Então, partindo daí. E quando você olha uma família, o que que você vê? Você vê um pai e uma mãe que acolhem uma criança, e essa criança é fruto do amor entre o pai e a mãe, né? É fruto do amor dos esposos. E qual vai ser o papel dessa família? Bom, de pronto, quando a gente entende que o homem foi criado, né, o homem e a mulher foi criado para Deus, para santidade, aí você vê que a família é o lugar de santificação. Então, bom, eu nasci, né? A gente já falou isso nas outras aulas, mas eu nasci com um propósito, eu nasci com uma meta, que é a maior meta que poderia ter. E Deus me fez capaz dessa meta. Ela não é uma meta assim, nossa, é tão inalcançável, é melhor você se contentar com as coisas do mundo. Não. Ela é uma meta alta, mas é uma meta que Deus vai te ajudar. Ele é o maior interessado de que você chegue lá. Ele é o maior interessado de levar você para o céu. E aí, para como, né? Em que meio que ele quer que você se santifique? Ué, o meio mais natural, que é a família. Se vocês forem olhar, eu acho muito interessante, assim, a gente vê estudos, né, sobre o reino animal, sobre as espécies. É tão engraçado você ver que os mamíferos, no começo, eles precisam muito da mãe, né, para amamentar, para essa nutrição, mas alguns mamíferos, depois de poucas semanas, às vezes dias, já são completamente autônomos, já conseguem andar de uma forma muito rápida, assim. Em pouco tempo ele já é autônomo, ele já consegue ficar tranquilo e sozinho no mundo. E nós não, né? Nós não. Então, quem aqui tem filho sabe, sobrinho, enfim, sabe o quanto que somos frágeis. Então, primeiro, a gente precisa amamentar. Ele não consegue amamentar se alimentar sozinho. Depois, ele precisa se locomover. Ele não consegue se locomover sozinho. E aos poucos, isso vai tomando forma. Até que chega um momento que ele já consegue fazer muitas tarefas sozinhas. Mas assim, completamente independente para estar no mundo, vai ser o quê? Numa idade mais de adolescência, um pouco mais tarde, ainda mais nos dias de hoje.
E isso é próprio nosso. Então, isso mostra que Deus quis que o homem, quando ele criou o homem, ele quis que o homem dependesse do seio familiar. Isso é um ponto-chave da nossa aula. Nossa, Ana, mas você não ia falar de namoro? O que que tem a ver? Tem a ver, por quê? Porque agora eu venho para as escrituras, tá? Então, poxa, qual que é esse papel da família? Primeiro, o que nós temos sobre casamento nas Escrituras começa com o primeiro milagre de Jesus, né? Então, todo mundo aqui já deve saber que o primeiro milagre de Jesus, ele transformou água em vinho. E onde foi esse primeiro milagre? Aí já dá uma pista para nós. Foi durante um casamento. E, consequentemente, a gente já vê que o casamento, ele é abençoado por Deus. Jesus não só prega sobre o casamento, mas ele escolheu, que Deus escolheu que o primeiro milagre de Jesus fosse durante as bodas de Caná, fosse durante um casamento. Isso mostra de que o quê? Que Deus foi lá, Jesus foi lá abençoar esse casamento. E da mesma forma como ele abençoa todos os casamentos que são feitos aos moldes, né, do que a doutrina nos ensina, que é esse casamento de livre e espontânea vontade, uma entrega total, até o fim da vida, etc. Agora, em termos de doutrina, o que o Evangelho nos ensina sobre o casamento? O que seria essa instituição do casamento? E aí é muito bonito. Em Mateus, no capítulo 19, versículo 1 a 8, a gente tem um discurso de Jesus que os fariseus perguntaram a ele: é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: não lestes que no princípio o Criador fez o homem e a mulher, e disse: por isso deixará o homem pai e mãe, juntar-se-á com sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso, não mais são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus juntou. Então é a vez assim que Jesus deixa mais claro o que é o casamento, o que é essa união entre o homem e a mulher. E aí ele remonta, né, desde o princípio. O homem e a mulher, eles vão se unir. Olha que bonito. Eles são complementares. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Nesse contexto aqui, né, que a gente está dizendo. E aí, para isso, ele deixará pai e mãe. Então, ele já cresceu numa família, o homem e a mulher já cresceram numa família, e agora eles vão criar uma nova família. Eles vão deixar a família anterior para trás e vão se unir numa nova família. E nessa união, olha que linda, nessa união carnal, né, eles virarão uma só carne e vai se transformar numa união indissolúvel. Ela não vai mais ser separada. Por quê? Porque é Deus que une os dois. Então, isso é bem importante, assim. Por quê? Porque é uma opção, né, que o homem e a mulher têm, né? E é uma opção de que eles vão perpetuar esse amor. Pensem numa coisa, eu já falei isso uma vez aqui. É próprio do amor querer se perpetuar, né? Oi, Raquel, que fofo. É próprio do homem querer se perpetuar. É próprio do amor. Então, quando você ama muito uma pessoa, o que que você quer? Que essa pessoa esteja com você para sempre, né? E é justamente essa a definição de São Tomás para o amor. Ele diz que o verdadeiro amor, ele deseja a eternidade para a pessoa. E olha que bonito. Muitas vezes a gente acha que a eternidade é bom. Eu desejo que quando a pessoa morra, ela vá para o céu. Sim, em última instância, sim. Mas você querer a eternidade para a pessoa significa que você quer o céu para ela aqui nessa terra também. Você não quer que, bom, ela padeça, etc., e vá para o céu. Não é só isso, né? Só isso. Mas você quer o céu para ela, você quer todas as coisas mais sublimes, todas as alegrias sublimes, toda a eternidade aqui ainda nessa terra. E é para isso que serve o casamento. Olha que bonito. Então, é para isso, porque quando os esposos se amam de verdade, quando o casal, né? Eu não vou nem falar dos esposos, mas já puxando um pouco pro namoro. Quando o casal se ama de verdade, com um amor pleno, ele deseja para sempre. Ele não se contenta com pouco. Da mesma forma como a nossa alma, né? Se vocês pararem para refletir, as grandes aspirações humanas, elas são nobres, elas querem se perpetuar no tempo, assim como o casal.
E é bonito, assim, se você pensa na realidade do namoro, né? Algumas de vocês devem estar namorando e etc. Se você pensa na realidade do namoro, não dá vontade de se despedir da pessoa, né? Você não quer falar pra ela até amanhã, você quer ficar com ela pra sempre, você quer parar o relógio, não é assim? Essa sensação? Então, justamente, e esse é um indicativo de que Deus colocou no nosso coração um desejo de eternidade. E essa eternidade a gente só vai conseguir no céu. Então, se a gente tem um apreço, né, um amor pelo nosso namorado, a gente vai querer o céu para ele. Então, quando você pensa nessa lógica, é mais fácil de entender o plano de Deus para o namoro. Não existe, né? Tem gente que pode falar, ah, Ana, mas o que que a Bíblia fala sobre o namoro? Então, não existe uma instituição chamada namoro. Não existe. Inclusive, em épocas passadas, o namoro, assim, é uma coisa bem recente, né? Essa instituição namoro é algo recente. Por quê? Porque antes você conhecia alguém e era muito óbvio que você ia casar com aquela pessoa. Bom, eu gosto dela, ela gosta de mim. Eu quero ter filhos, né? Eu quero ter uma família. A coisa mais natural do mundo era ter uma família. Não existia isso, essa mentalidade moderna de hoje, que, ai, não, vamos ver, eu não sei, acho que eu prefiro ficar na minha. Não, era muito claro, assim, de que você ia, inclusive, melhorar, se santificar, melhorar nas suas virtudes, tendo uma família. Era natural você pensar em ter filhos. É isso que é natural, porque é da nossa espécie. Antes da gente ser homem, pessoas intelectuais com vontade, inteligência, afetividade, nós somos homens, né? Nós somos uma espécie animal. E às vezes a gente esquece disso. Então, é claro que pela nossa natureza, a gente vai querer perpetuar a nossa espécie nesse sentido, de que é natural de todos os animais, né? Mas como nós somos dotados de inteligência, vontade, afetividade, e além disso, nós temos a graça santificante, nós temos uma alma. Então, além disso, além de perpetuar a nossa espécie, a gente vai querer o quê? Que a gente se santifique a partir daí. Então, os filhos vão ser uma consequência desse ato de amor, e a gente vai querer que os filhos se santifiquem e também que eles tenham, né, que eles entrem no céu conosco. De nada adiantaria, né, a gente ter essa, esse trabalho todo de ter as virtudes, né, de confessar, de frequentar os sacramentos, de ter uma vida de oração, se o nosso marido e os nossos filhos não tivessem na mesma. Por quê? Porque a gente quer o bem de toda a nossa família. Bom, então não existe essa instituição namoro. Então, o que que é o namoro? Hoje em dia, a gente vê namoros, né? Muitas de vocês devem ter essa experiência. Alguns namoros são muito longos e você vê, poxa, mas parece que a finalidade do relacionamento está no namoro. E na verdade, não. A finalidade do relacionamento é o casamento, porque é próprio do casamento constituir uma família. E aí você vai elevar aquele amor aos olhos de Deus. E é tão bonito. Por quê? Quando a gente fala no namoro nada mais é do que uma preparação para o casamento. Ah, Ana, mas como que eu vou saber que eu vou casar com aquela pessoa? Justamente vivendo um bom namoro. Se você vive um namoro que não é bom, que não é um namoro, é, assim, propriamente dito, né? Se você, por exemplo, antecipa coisas do casamento dentro do namoro, você vai ficar muito confusa. Essa que é a realidade. Você vai ficar muito confusa sobre o seu futuro. Quando você segue assim o que Deus quer para o namoro, que é um namoro que se pauta pelo conhecimento do outro e o conhecimento de si próprio, aí sim você vai desejar ter um casamento, você vai desejar ter uma família com aquela pessoa. Essa que é a lógica, porque o namoro ele vai ter como centro, como base, conhecer um ao outro. E aí, só explicando um pouco. É, como que você sabe que aquela pessoa é a sua alma gêmea, ou que você nasceu para ela e que vocês vão constituir uma família, filhinhos lindos e tudo? Conhecendo, né? E aí é que vem, sendo a base do namoro, esse conhecimento do outro, o casal ele vai aproveitar o tempo de namoro para se conhecer, né? Conhecer a alma do outro. E, e aí, como que eu enxergo assim? A gente pensa um pouco sobre a castidade, né? O que que é a castidade? A castidade é uma forma limpa de viver o amor humano, né? Por isso que a gente não fala em castidade só no namoro, a gente também fala de castidade dentro do casamento.
e também nas vocações celibatárias, vocações religiosas também. A castidade, ela é uma virtude. Então, como uma virtude, ela faz sentido junto com outras virtudes. Então, a castidade, ela te proporciona um olhar belo, um olhar puro para o outro. Ela te proporciona um olhar puro para as coisas de Deus. O que que acontece? Platão, né, ele já explicava que o corpo do homem, ele tem três potências, né? Então, ele tem as potências mais baixas, que são as potências de apetites sensíveis. Então, que são o quê? As questões mais básicas, assim, mais basilares da espécie humana. Então, bom, eu tenho fome, eu como. Eu tenho raiva, eu me protejo. Ou eu ataco. Tudo que é mais básico, assim, né? Essas aspirações mais básicas. E aí, o apetite sexual, ele tá junto disso, dessa realidade mais baixa, nesse plano humano, tá? Assim, puramente humano que eu tô falando, não tô falando do elemento da nossa alma. Então, o homem, bom, ele precisa ter filhos, né? Então, Deus colocou no homem o apetite sexual. Por quê? Bom, se fosse ruim o sexo, se o sexo fosse ruim, se o sexo não tivesse um prazer, então, quem que ia procriar, não é mesmo? Pensem comigo. Se não gerasse nada de bom, como é que a nossa espécie ia continuar? Não ia, né? Então, Deus, é claro que quis colocar em nós, na nossa natureza, algo que seja bom para um plano de salvação, para um plano de cocriação, um plano de Deus mesmo para o ser humano, né? É muito bonito isso. E aí, só que esse apetite sexual, ele vai ser colocado dentro de um contexto. E é por isso que Jesus nos ensina isso daqui que eu acabei de ler para vocês. Ele está ensinando que o casamento, ele adquire um valor transcendente. Olha que lindo. Antes de Jesus, isso daí não era muito claro. Mas a partir da instituição do sacramento do matrimônio, a igreja nos mostra, né, nos evidencia que Deus abençoa tanto o relacionamento entre o homem e a mulher, esse relacionamento sexual, que ele transformou isso num sacramento. Então, olha só, quando você tem algo muito valioso, se eu te der, por exemplo, se eu der, vamos pegar alguém que está aqui, Renata de Castro. Se eu der para Renata de Castro e falar assim, Renata, você não acredita. Eu tenho aqui um anel de brilhantes. A Renata de Castro falou oi. É, eu tenho aqui um anel de brilhantes que foi da minha bisavó. Esse anel veio lá da Alemanha, ela trouxe quando ela veio morar no Brasil, enfim, e eu te conto toda uma história desse anel, todo um significado. Nananana. A Renata de Castro vai chegar na casa dela e o que que ela vai fazer com o anel? Ela vai pegar um papel bolha, enrolar o anel e jogar no meio da gaveta? Não. Ela vai falar: Nossa, esse anel é tão precioso que eu preciso agora comprar um cofre para esse anel, só para guardar o anel. Eu vou precisar de um cofre com biometria para guardar esse anel. Exatamente, ó, ela respondeu: Certeza, no cofre. Então, quando você embala esse anel, você coloca numa caixa de veludo e depois você coloca num cofre dentro do armário. O que que você está fazendo com esse anel? Você está dando a dignidade que esse anel merece. Então, quando Deus fala, olha, o homem e a mulher vão se unir para sempre. O homem e a mulher vão se unir para sempre. Eles são uma só carne. Eles vão largar a família de antes para agora viver um projeto comum. Aí, o que que Deus está querendo mostrar? Que é muito valioso, certo? E aí, para proteção dessa união tão valiosa, ele vai o quê? Colocar um sacramento. Ele vai dar uma proteção para aquilo. E, de fato, assim, não sei se está fazendo sentido para vocês. Depois eu vou entrar nas questões pontuais. E eu não estou falando aqui só. A castidade é um olhar puro para o outro. A castidade, ela tem a ver com essa pureza de olhar. E essa pureza de olhar não tem a ver com virgindade, tá? São coisas diferentes. Isso a gente vai chegar mais pra frente, tá? Então, claro, uma pessoa que teve uma vida passada, olha só para o caso de Santo Agostinho, né? Que é o mais conhecido. Mas quantas pessoas, né? Tem Maria Madalena, poxa, Maria Madalena, tem Santa Margarida, que eu acho que, se eu não me engano, ela era mulher assim de rua mesmo, enfim, da vida, né? Como a gente fala. Tem muitas histórias aí para mostrar que
a castidade não tem a ver necessariamente com a virgindade, certo? Tem a ver com uma virtude, um olhar puro. É muito possível uma pessoa ter uma vida completamente assim, deturpada mesmo nesse sentido sexual, e depois ter um olhar mais puro do que muitas pessoas que viveram a pureza por tantos anos. Então, entendam que Deus tornou isso, né? Jesus, pelo sacramento, ele torna isso uma coisa muito preciosa. E de fato é. Quando, quando o casal ele busca viver a castidade, depois eu vou explicar um pouquinho mais o que seria essa castidade do namoro. Quando o casal se prepara para o matrimônio, para viver, né, essa relação sexual dentro do matrimônio, o que acontece? O casal ele consegue se olhar de uma forma pura, né, uma forma desinteressada e uma forma que visa a eternidade do outro. De certa forma, eu falei já isso e isso é um assunto que eu tenho meditado, volta e meia, assim, na oração me vem isso. De certa forma, eu acho que muitos dos nossos problemas atuais é que a gente quer antecipar coisas que são próprias da eternidade. Então, pensando um pouco mais na eternidade. Então, por exemplo, vocês já pararam para pensar que a gente nunca fica plenamente saciado aqui na Terra? Isso tem um motivo, né? Eu medito muito sobre isso. Sabe quando, por exemplo, uma mãe de família, né? No meu caso aqui, abrindo meu coração, uma mãe de família que está muito em função das crianças, que é o nosso dever estar muito em função das crianças. A gente, no fundo, quer um momentinho para nós, sabe? No fundo, a gente tem essa vontade assim de, nossa, quando será que eu vou conseguir descansar? Tipo, quando será que eu vou conseguir dormir? Por quê? Porque é a nossa natureza falando alto. Só que olha que bonito, existe um descanso que só Deus vai poder dar. Existe um descanso que, por mais que meus filhos cresçam, por mais que eu seja uma esposa sem filhos, sempre vai haver algo que a gente vai almejar que a gente não vai adquirir aqui. E eu não estou falando que uma mãe de família nunca vai conseguir dormir à noite, não estou falando isso, mas por mais que eu durma uma noite inteira, no dia seguinte eu vou falar, nossa, mas eu ainda não estou sentindo plenamente descansada, sabe? Plenamente plena. Por quê? Porque a gente não vai. É algo que a Terra não vai proporcionar. E isso é muito bonito, assim, Deus quer que a gente não sinta saciedade aqui, porque justamente Ele está guardando o céu para gente, Ele quer que a gente queira o céu. Então, no momento que vocês estiverem passando por uma tribulação, por uma dificuldade, no momento que vocês estejam, sabe, falando, nossa, gente, parece que eu não tô 100% feliz, parece que a vida dos outros é sempre melhor que a minha. Gente, é só Deus falando: calma, minha filha, eu preparei uma eternidade para você. Queira essa eternidade, sabe? E eu acho que no plano humano, ah, Mafê, oi, querida. No plano humano, eu vejo muito isso no namoro e no casamento, sabe? No plano humano, eu vivi isso, sabe? Eu vivi isso no meu namoro, no sentido de que eu confiei, sabe? Eu confiei, falei, nossa, eu acho que Deus quer que a gente se ame muito pra gente querer o casamento, né? Pra gente querer estar unidos para sempre. E é tão lindo quando o padre é tão lindo quando o padre fala: olha, agora não separe o homem o que Deus uniu, sabe? É tão bonito quando o padre fala: agora vocês são marido e mulher. E aí vocês falam: cara, tudo valeu a pena. A gente chegou aqui no altar, né, diante de Deus, e cada pequeno sacrifício que a gente foi tendo, visando o nosso matrimônio, visando esse projeto de família, um projeto de eternidade. Tudo valeu a pena, porque na medida que você busca viver a virtude da castidade, viver tantas outras virtudes, né, que são maravilhosas na preparação do casamento, quando você busca isso, você vai se tornando uma pessoa melhor, né? Não é que você tá só pensando no outro e falando, ai, não, eu acho que eu tô seguindo aqui uma regra, eu não entendo direito, eu não entendo por que que a igreja ensina que a gente vai guardar a relação sexual só para o casamento, isso parece tão ultrapassado. Mas pensem, gente. Aqui, falando com as mulheres, tá? Falando com as mulheres. É muito claro, eu não sei vocês, tá? Se alguém estiver discordando, fala assim, que absurdo, e pode escrever no chat se estiverem discordando. Mas assim, para mulher, sempre, se você vive uma relação sexual antes do casamento, vai sempre surgir uma certa dúvida, sempre, de que se o seu namorado não tá querendo um pouco a se aproveitar de você. Se aproveitar não num sentido tão pejorativo, porque é o que a gente falou, a relação sexual é querida por Deus. Mas é claro que a gente vai sempre ter essa pulga atrás da orelha. Calma,
Será que ele tá comigo porque ele quer me amar até o final da minha vida? Será que ele tá comigo porque ele me ama inteira, quem eu sou, quem eu fui, quem eu vou ser? Ou será que ele tá curtindo? Ele tem alguém que, tá lá sempre pra mim, eu posso, tipo, dar uns beijos, uns amassos, eu posso, sabe, tirar uma lasquinha, como falam, sei lá, depois eu vejo se ela vai ser minha esposa, depois eu vejo se eu quero casar com ela. Vamos ver, vamos aproveitar, né? Vamos fazer um test drive, que nem falam. É, exato. Será que ele realmente me ama no sentido do meu ser, sabe? No sentido da minha alma? Ou será que ele tá por conveniência? Será que ele tá comigo porque ele não arranjou ninguém melhor? Né? A mulher é muito. Eu acho que é muito característico da mulher. Eu vejo isso com tantas conversas que eu tenho com vocês e com as minhas amigas, enfim. Eu lembro de conversas da faculdade, do colégio. A mulher, ela bota muito sentimento nas coisas, né? É nosso. A gente quer se envolver, a gente não vai se contentar com pouco, né? A gente quer cuidar do outro, a gente quer que o nosso coração, que o outro nos ame. A gente quer ser amada, certo? A gente quer ser amada. Às vezes o homem pode estar meio desligado, ele vai ser muito mais prático, não sei o quê. E sabe esses memes, assim, o que o homem tá pensando? Será que ele tá pensando em mim? E aí o homem tá pensando, tipo, no futebol, tá pensando no Império Romano. Então, assim, é meme, porque é verdade, sim. A mulher tá toda hora pensando no homem que ela ama, certo? Então, é claro que a gente quer ser amada, mas às vezes, o que que acontece? A gente quer ser amada, mas a gente põe os meios errados para isso. Então, é muito mais fácil. Ó, eu li uma frase tão interessante hoje, que depois eu vou falar para vocês. Mas é muito mais fácil a gente pensar, bom, eu vou querer um afeto corporal, né? Eu vou buscar um afeto sensual, porque daí eu vou me sentir amada. Por quê? Porque digamos, é uma forma muito, muito rápida, né? Muito assim, sem pensar que posso me sentir amada. Mas aí é que vem o dia seguinte, né? Aí é muito engraçado, assim. Eu já conversei com pessoas que, enfim, né, no começo buscavam até viver a castidade, só que com o tempo não foram cuidando muito disso, né? Começaram a baixar a vigilância, não sei o quê. E a pessoa falou para mim assim: olha, é, mesmo quando eu já estava assim, já desisti de casamento, já comecei a querer morar junto e nem pensava mais em casar porque já estava confortável a situação, eu acordava com uma certa ressaca moral, sabe? Isso daí eu já ouvi muito. Você acorda com uma sensação de que tá faltando alguma coisa, sabe? E o que que tá faltando? Olha que lindo. O que que tá faltando nesse relacionamento? Deus, certo? Deus tá faltando no relacionamento. E assim, eu posso tornar essa aula menos católica, né? Mas gente, no fundo é isso. Eu estaria mentindo para vocês, sabe? Se eu falasse que era outra coisa. Quando você convida Deus para o seu relacionamento, sabe? Quando você fala, Deus, eu quero um relacionamento que seja abençoado pelo Senhor, né? Eu quero um relacionamento que seja do modo como você sonhou para nós, né? É muito lindo. Quando Deus nos criou, ele tem um sonho para nós. Eu sempre falo isso aqui. E quando ele pensa num casal, numa família, ele tem um sonho para nossa família, certo? Então, ele quer estar com a gente, ele quer estar nesse relacionamento porque ele vê todos os frutos que podem surgir desse relacionamento. Olha que lindo. Uma família, ela não é fechada nela mesma. A família não são várias célulazinhas, né? E que o conjunto dessas célulazinhas forma a sociedade. A família, ela é a célula da sociedade porque é dela que vão surgir todas as outras relações. Quando eu conheço alguém porque ela veio de uma família. Todo mundo veio de uma família, certo? Então, eu não posso pensar, tipo, na Madi, na Mafê, na Danila. Eu não posso pensar nelas sem pensar que elas vieram de algum lugar. A família as fez, certo? O ambiente que vocês vieram fez quem vocês são, não é? Então, olha que lindo, vocês são fruto de uma relação de amor entre os pais de você. É assim que é para ser, certo? Então, quando Deus sonhou com a Renata de Castro, ele pensou assim: olha, eu vou colocar a Renata de Castro nessa família, porque é nessa família que ela vai se santificar da melhor forma. E bom, ai, Ana, eu vim de uma família muito complicada. Meus pais se separaram e não sei o que, então eu não consigo entender muito bem o que você está falando. Mas veja, nisso Deus quis que você viesse dessa biografia.
Deus quis que você viesse justamente desse ambiente, porque ele tem um plano maior para isso. Ele não reduz as coisas aqui na Terra. Poxa, então que pena, né? Você deu azar. Não, ele vai querer tirar um fruto disso tudo. Seja para você agora tá mais convicta ainda de que você quer ter uma família boa, né? Quantas vezes eu já ouvi, nossa, meu pai me tratava muito mal e agora eu quero ser um bom pai para os meus filhos, certo? Então, bom, eu não tive esse exemplo dentro de casa, então você vai ser esse exemplo, porque você sabe o quanto fez falta para você. Então você vai querer dar para os seus filhos algo muito melhor do que você recebeu, não é? Então, exatamente, Deus quis essa biografia para você. E aí, voltando um pouco no tema do namoro, né? É, pensando nesse, olha só, pensando nesse plano divino para o namoro, o que que é o namoro então? O namoro é um tempo que você vai conhecer alguém pelo diálogo, né? Pelas horas e horas de conversa. Vocês vão entrelaçar as almas de vocês para depois entrelaçar os corpos de vocês. Primeiro vocês vão ter uma sintonia de alma, uma sintonia de eu desejo a eternidade para você, eu desejo estar com você, custe o que custar. Eu sou capaz de fazer todos os sacrifícios por você, porque eu te amo. Não é porque eu quero ver se vai dar certo, vou curtir um pouco, vou fazer um teste. Não é porque, olha, agora tá bom, agora tá confortável. Não é por isso, é porque eu realmente te amo, né? Eu amo você sendo quem você é. E se eu te amo tanto assim, eu não imagino mais a minha vida sem você. Esse é o verdadeiro amor. Então, olha que lindo. Quando Deus nos ensina, né? Quando a igreja nos ensina sobre o namoro, ela no fundo dá uma catequese pra gente. Ela tá, na verdade, protegendo esse amor humano. Ela não quer que esse amor humano vire ninharias, sabe? Ela não quer que esse amor humano se reduza a umas carícias e que você se aproveita do outro e você vive uma coisa, sabe, puramente. eh, Umas coisas que te levam, né, a agir como um animal, porque isso não é próprio nosso, sabe? O próprio nosso é você olhar no olho da pessoa. A gente tem essa frase, né, que os olhos são a janela da alma. Quando você olha a pessoa nos olhos, você contempla todo o ser dela, você contempla o mais íntimo dela. E aí é que tá. Você reduzir um namoro, né? Ana, mas a gente também conversa bastante. Mas é, a gente também conversa bastante, mas também a gente aproveita um ao outro e tal. Mas você já fez o teste? Olha, gente, preparando essa aula, eu, eu pensei muito nisso, que eu queria muito falar para quem ainda não entende direito, ou quem, não sei, tem questões sexuais já no namoro, ou às vezes não pensou muito em casamento e tá meio perdida nisso. Eu só tenho um convite, tá? Façam o teste, tá? Então, assim, se proponham, se façam esse desafio, sabe? Arrisquem isso que é tão bonito. E todo mundo, olha, eu não conheço ninguém que lutou por um namoro casto, um namoro, né, lutou, porque eu não tô falando que não é uma luta, tá, gente? Por favor, eu não tô falando que é muito fácil. Ah, vai lá, chega amanhã então pro seu namorado e fala assim: "Olha, agora a gente não vai ter nenhuma carícia, a gente não vai ter nenhum contato sexual, agora a gente só vai se preparar para o nosso casamento". Eu não tô falando que isso vai ser fácil, e eu não tô falando que é desse jeito. Eu tô falando que vocês vão primeiro se convencer disso. E aí, se você não tivesse convencido, se você não tivesse convencido ainda, você vai fazer um teste, tá? Você vai falar, olha, então tá. Então eu já sei como é viver um namoro diferente do que a Ana tá falando. Eu nunca experimentei o namoro que a Ana tá falando aqui, que é o namoro que em 2000 anos se ensinou que é o melhor para nós, para nossa alma. Eu nunca experimentei. Então experimenta. Então fala assim, olha, fulaninho, você vai chegar pro seu namorado. Fulaninho, é o seguinte, eu tô começando a perceber que Deus tem um plano para nós, sabe? Deus quer nos preparar para o casamento. E o casamento é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, né? Que até li uma frase tão bonita assim, que o ato conjugal, né? Ele pode ser tão profundo que Deus nos chamou a ser co-criadores. Quando você pensa em Deus Pai, qual que é a característica, né? A característica mais atribuída a Deus Pai? A criação. Deus cria o universo, Deus cria o mundo, Deus cria todas as plantas, todas as espécies. E só de você olhar uma florzinha, uma violeta, você fala, nossa, como Deus é incrível, né? Que criatividade, que beleza. Então, olha isso, o poder, o maior poder de Deus, digamos assim, né? Que a gente atribui a Deus Criador, ele chamou o homem e a mulher a fazer a mesma coisa. Olha isso, ele deu para o homem e a mulher a capacidade de cocriação. Ele quer que a gente participe desse dom que é da criação.
Olha que lindo! Então significa que a gente realmente tem uma dignidade fora do comum. Ele nos deu essa dignidade. Ainda mais, né, depois de nos salvar na cruz. Aqui a nossa dignidade foi elevada num plano espiritual. A gente foi dignificado, né? A gente tem agora uma característica divina. E aí entra num outro ponto, que é se, né, nós somos batizados, nós temos o Espírito Santo morando em nós, o nosso corpo é reflexo da nossa alma. Não existe, São Tomás diz que não existe você falar em corpo sem falar em alma. Os dois fazem parte de mim. Então, quando a minha alma tá bem, né, é só você olhar. Quando uma pessoa tá tranquila, tá serena, o semblante dela é tranquilo e sereno. Quando a pessoa tá nervosa, parece que a alma dela tá numa confusão, o semblante dela vai transmitir isso. Então, por quê? Porque são coisas indissociáveis. E só puxando um parênteses, olha que interessante. Quando a gente pensa no momento da morte, um padre falou isso numa aula uma vez. Existe uma agonia da morte, porque a alma não quer se separar do corpo. Olha que interessante. Todo mundo sofre, de certa forma, todo mundo sofre no momento da morte, não é uma coisa tão natural quanto possa parecer, porque a alma vai desgrudar do corpo. E isso é uma violência, em certo sentido. Então, nós somos corpo e alma. Então, quando eu busco, né, purificar meus pensamentos, purificar minhas ações, significa que eu estou, na verdade, purificando minha alma, certo? E aí eu estou tornando essa alma mais semelhante a Deus e eu estou me abrindo para um plano que eu sei que Deus quer para mim. É um plano, eu digo assim, olha, eu sei que eu sou amada por Deus. E quem não sabe, é só fazer o teste, assim, começa a meditar o quanto você é amada e querida por Deus. Eu sou amada por Deus porque Deus é meu pai. Tem uma parte no Evangelho que é muito bonita, né? Que eu medito muito isso como mãe. Que Jesus fala assim: olha, que, que filho pede um pão e o pai dá uma pedra? Lembram dessa parte? Vocês lembram? Não sei se vocês estão recordando essa parte, mas assim, vocês já ouviram. Mas é lindo, porque ele fala assim: que filho que pede um pão e o pai dá uma pedra? Que filho que pede o que ele fala mais? Um pão e o pai dá uma cobra, né? Ou seja, em qual sentido? Como que um pai vai dar uma coisa ruim para o seu filho? E aí ele diz, por mais que uma mãe não, que uma mãe ame muito o seu filho, é, Deus Pai ama muito mais. Esse que é o sentido dessa passagem, né? Por mais que você veja que a mãe tem o maior amor do mundo, Deus nos ama infinitamente mais, como pessoas insubstituíveis. Então eu acho muito isso, assim, que para as mulheres, né, pensando numa catequese para as mulheres, eu quero muito que vocês se convençam que realmente a gente tem um valor incalculável. E o nosso valor é tão, tão grande, né? Tão profundo, que Deus morreu por mim, que Deus me criou para toda a eternidade. Ele me ama olhando nos meus olhos, né? E Deus fala: olha, eu faria tudo de novo por você, sabe? Eu passaria toda a cruz de novo só por você. E essa que é a realidade. A realidade é essa. Não é que eu estou exagerando, não, gente. Todos os teólogos falam isso, que se fosse por um pecador, Cristo teria morrido na cruz. Se fosse por mim, Cristo teria passado por tudo aquilo. Então, olha que lindo. Eu tenho essa dignidade de filha de Deus, eu tenho o Espírito Santo pelo batismo, a gente tem o Espírito Santo que mora em nós, né? Então, eu vou querer que esse Espírito Santo, ele seja presente na minha vida cada vez mais, porque é assim que eu vou ser muito feliz. E podem passar por essa experiência, assim, é aí que eu vou lançar esse desafio. O desafio da castidade, né, o desafio da pureza, ele é um desafio porque você vai provar o bom sabor desse amor, sabe? Deixem-se provar do bom sabor. É como se você fosse realmente assim. A gente às vezes tem uma visão muito rasteira. Ah, gente, deixa eu só mutar aqui o computador, que pode estar atrapalhando vocês também. A gente tem muitas vezes uma visão rasteira da vida, né? Então a gente pensa, eu vou acordar, eu vou comer, eu vou na academia, e aí a nossa vida fica restrita a coisas puramente mecânicas, parece, né? Então eu vou pro trabalho, isso que daí amanhã tudo de novo. Mas não, a gente tem um papel aqui na Terra, sabe? A gente tem tudo que é feito aqui na Terra ecoa na eternidade. Tudo, tudo. Nenhum ato ele é desprovido de significado, porque nós somos filhos de Deus, né? Então, Deus tá em tudo, assim, em todos os momentos da nossa vida ele está.
E aí aqui eu vou passar por umas partes mais práticas, tá? Mas assim, eu só queria realmente que essa aula servisse como uma um convite mesmo, sabe? Você pode me dizer assim, você pode me dizer: "Ana, mas eu durmo com meu namorado, eu viajo com meu namorado, eu assim, a gente é praticamente casado, né, mas a gente não é casado, assim, não é casado na igreja, mas a gente vive como casado". Tá, então eu vou fazer uma proposta, tá? Amanhã você vai chegar para seu namorado e você vai falar assim: "Olha, fulaninho, eu acho que Deus tem um plano para nós, que a gente pode ser muito mais feliz do que a gente já é". E eu não tô falando que vocês são tristes, que vocês se aproveitam um do outro, que vocês são egoístas e que vocês só querem tirar, assim, o máximo prazer do relacionamento. Eu não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que existe algo muito melhor. Aí é que tá. Pense assim, se você acha que você tá feliz assim, experimenta cumprir a vontade de Deus pro seu namoro. E aí vocês já vão sentir esse fruto. E aí você fala, fulaninha, é o seguinte. Eu tô aqui pensando, né, que a gente poderia se preparar para o casamento. A gente não se ama tanto? Então, que tal a gente preparar para um casamento? E aí dentro desse casamento a gente vai virar uma família. Olha que bonito, a gente vai virar uma família. E aí a gente vai se formar juntos para isso, a gente vai se conhecer melhor. E aí a gente vai querer educar nossos filhos, e a gente vai querer ter um lar luminoso e alegre, a gente vai querer ter muitos filhinhos. Olha que legal! Nossa família, a nossa vida nunca mais vai ter monotonia. E a gente vai ter projetos juntos, e a gente vai sempre querer estar um com o outro. E aí o fulaninho vai falar: "Olha, mas calma, o que que significa isso? Significa que a gente não vai mais dormir juntos? Significa que a gente não vai mais morar juntos?" Fala assim: "E aí, que tal? Você topa isso comigo? Você topa esse desafio? Porque eu acho que o nosso amor pode ir muito mais longe do que já tá." E ele vai falar: "Ah, então, eu não sei, viu? Eu não concordo muito com isso. Sabe, eu acho que não tá na hora desse compromisso." E aí gente, volta para aquela frase que eu já falei aqui no Corações ao Alto. A dor é a pedra de toque do amor. Quanto que a pessoa me ama é o quanto ela está disposta a, a passar por sacrifícios por mim. Você pode falar: "Nossa, amor, você é linda, você é maravilhosa, nossa, eu quero passar a vida inteira ao seu lado", mas isso não dá. Calma, então você me ama mesmo ou você só está numa situação confortável? Você me ama mesmo? Ou você não quer assumir um compromisso de vida inteira? Então como que você me ama mesmo, né? Poxa, hoje em dia a gente vive muito nessa cultura de que, é bom enquanto durar, mas você é que vai decidir se vai durar ou não, ô mané. Não é assim, enquanto durar, mas é a sua escolha, sabe? É a sua escolha. Então, poxa, vamos fazer com que dure, sabe? Vamos se decidir. E aí, olha só, gente, não existe eu não consigo ver coisa mais racional do que o casamento ser indissolúvel. Para mim é a coisa mais racional. Primeiro, porque protege os próprios esposos. Porque eu sei que amanhã não vai dar na telha do meu marido me abandonar. E é muito triste, assim, quem já passou por isso na família é muito triste. Você vê famílias que se rompem porque dá na telha, sabe? Dá na telha, cansei da sua cara. Imagina um homem virar pra você e falar, cansei da sua cara. Gente, é muito triste. Sabe, é muito triste. Então, quando eu tenho um projeto de casamento, é tão bonito pensar que Deus quis esse casamento, porque de um dia para noite não vai existir isso, desistir de você. Vai ser juntos até o final, sabe? Poxa, mas estamos passando por uma dificuldade, então vamos passar juntos por essa dificuldade. Porque, porque se não fosse pelo nosso casamento, a gente não teria forças de levar juntos. Se fosse só um, pensa bem, no casamento os dois se tornam um. Então, se fosse para resolver o problema sozinho, não existiria casamento. Mas Deus quer que vocês resolvam juntos e Deus vai dar essa graça. Outro dia, eu fui jantar com um casal, né? Nossa, foi muito especial, se vocês puderem rezar por eles. Eu fui jantar com um casal e eles estão assim nessa, né, de pensar em casamento e tal, de se preparar para o casamento. E aí, eu pensei assim, né? Tipo, como que é importante essa formação mesmo para o casamento? E aí é tão legal assim ver que quando você começa a pensar no casamento, né? Agora acompanhando esse casal, é, é muito interessante você pensar, olha, a gente está tomando uma decisão para a vida inteira, né? A gente não está casando por conveniência ou por fazer uma festa, não, mas a gente sabe no que a gente está entrando, né? Eu tô, na verdade, apostando em você.
E aí, quando eu tava namorando, eu ouvi esse exemplo, eu achei muito legal, sabe? Não vai acontecer de que você tá namorando um cara e Deus vai falar assim, ele é o cara, pode casar. Não vai acontecer isso, tá, gente? Então não é que vai cair uma mensagem do céu falando, olha, pode ir que é sucesso. Não, você vai conhecer alguém, você vai conhecer aquela pessoa e você vai se decidir por ela, né? O amor não é um ato de vontade, você vai se decidir por ela no casamento e você vai se decidir por ela todos os dias da sua vida. E aí, você vai falar, Deus, é o seguinte, eu encontrei um rapaz e ele é um cara muito bom, ele é trabalhador, ele é honesto, ele tem um bom humor, ele se preocupa com as pessoas, ele tem caridade e tal, e tal, e tal. E tudo leva a crer de que ele seria parte da minha família, né? Eu quero entregar minha vida para ele, né? Então, o casamento é muito isso, de você querer entregar a sua vida pelo outro, e não que o outro vai te fazer feliz, sabe? Que o outro vai te dar as coisas. Mas assim, você tá disposta a apostar nesse cara, sabe? Olha, eu olho para esse cara e eu quero me sacrificar por ele, eu quero dar o céu para ele. Eu quero ser uma esposa tão boa que ele vai sentir o céu aqui na terra e depois na eternidade, né? E diante das dificuldades, a gente vai ficar mais unidos ainda e diante das dificuldades, a gente vai estar mais próximo de Deus ainda. Então, quando você tem, olha que lindo. Eu sei que eu tô falando tudo, olha que lindo, mas é que realmente quem aqui é casada sabe que realmente é muito lindo. E realmente, assim, o namoro é legal, o noivado é legal, mas assim, meu, assim, não compara com o casamento. De fato, você confia que Deus realmente preparou uma coisa maravilhosa, que é o casamento, sabe? Você poder acordar todos os dias e você não precisou se despedir, sabe? E aí, toda essa preparação para o casamento te levou a valorizar mais ainda o casamento. E é tão lindo, sabe? Quando você desfruta o namoro do jeito certo, então você sai para jantar com a pessoa, você conversa, você tem reuniões de família com a pessoa, você vai no supermercado com a pessoa, você vai fazer trabalhos sociais com a pessoa, você vai andar na praça com a pessoa, você vai desfrutar coisas lindas, né? Você vai admirar uma paisagem com a pessoa. Tudo que é lindo, tudo que é querido por Deus, né? Tudo que é santo, você pode desfrutar com a pessoa, você pode rezar com a pessoa, ler um livro com a pessoa. Tem mil coisas, gente. Tem mil coisas maravilhosas que dá para fazer no namoro. E aí você fala, olha, mas é claro que tem um desejo em mim que eu quero me unir carnalmente com a pessoa. E aí vai valer muito a pena esse tempo de espera, sabe? É isso que eu queria falar, assim, para quem nunca namorou, ou enfim, para quem tá namorando e quer apostar um pouco nesse namoro que você confia que Deus tem para vocês, vai valer muito a pena, sabe? É tão bonito assim, eu até vou me emocionar, mas eu sei que o meu pai, ele dizia uma coisa muito linda, sabe? Quando ele namorava com a minha mãe, ele falava assim pra minha mãe: é, pensa que no altar a gente vai dar um presente pra Deus, sabe? Ele falava isso. E de fato, assim, pode não ser fácil, sabe? Pode ser. É muito difícil, de fato. A gente está num mundo que tudo é estímulo sexual. Tudo é. Tudo você é levado para né? Assim, qualquer batida de música, qualquer comercial, qualquer conversa que você ouve, tudo é estímulo sexual, certo? Então, quando você. Deus sabe. Isso que eu queria chegar. Deus sabe que é difícil. Mas Deus está te falando, confia em mim, sabe? Confia em mim, porque você vai provar um fruto, né? Você vai provar o fruto e você vai ver como que eu preparei isso para você. E aí você vai chegar no dia do seu casamento e falar: Olha, Deus, eu comecei meu namoro meio tropeçando, você sabe que eu tirei você da jogada, mas depois que a gente se decidiu, né? Não foi fácil, mas a gente está oferecendo esse presente para o Senhor, sabe? Então, que lindo, né? Que lindo poder dar um presente para Deus. Pensem no mundo de hoje, quem que pode? Quem que faz isso, sabe? E para quem não namora, para quem não tem namorado ainda, é, vocês podem viver essa pureza, sabe? Vocês podem viver essa pureza e falar, Deus, eu quero viver esse plano de família com alguém. E pede para São José, porque São José é ninja, São José é infalível para conseguir marido. E vocês vão pedindo para São José. E aí, quando chegar um ótimo namorado, vocês falam: Olha, Deus, que eu cuide dele, sabe? Que eu cuide dele com o mesmo amor que você cuida dele, sabe? Que eu o ame com a caridade perfeita, que é uma caridade que eu não quero nada para mim, não quero nada pensando só em mim, mas eu quero algo que seja um plano de felicidade perpétua, né? De eternidade. E aí. é,
E é isso, então vocês vão chegar no momento do casamento e vocês vão falar: "Nossa, valeu muito a pena". E vocês vão viver cada gostinho, sabe, da lua de mel, dizendo que valeu a pena. E apesar de ser um pouco pessoal, assim, mas eu queria muito, muito deixar esse testemunho. Foi muito legal, sabe, porque, claro, quando você vive um namoro, busca viver, claro que é uma luta, tem seus momentos difíceis, mas quando você luta junto, né, você vai se fortalecendo como pessoa, você vai provando seu amor para aquela pessoa, você vai fazendo aquilo pelo outro, né, além de ser um sacrifício para Deus, mas você olha que lindo, você começa a saborear coisas muito simples, sabe. Então, por exemplo, quando você a mulher, principalmente, né, a mulher se ela bebe um pouco de álcool, ela já fica mais, assim, alegre, não sei o quê, aí o alerta vai baixando, né. E aí é mais difícil a gente controlar um pouco o nosso corpo, enfim, as carícias e tal. Então, eu sabia, né, na verdade é meio óbvio, mas assim, eu sabia que eu não podia ficar bebendo muito, porque provavelmente, eu ia acabar caindo, né, em questões sexuais e tal, eu ia ficar menos em vigia, né, menos em vigília. Então, a gente não tomava vinho juntos, por exemplo, é uma coisa que a gente falou: "Nossa, como a gente sabe que, enfim, Deus tem um plano maior para nós e a gente quer se casar, a gente quer não sei o quê", isso é uma coisa que a gente vai poder desfrutar depois de casados. Porque agora, claro, uma tacinha, não tô dizendo que não é para tomar vinho com o namorado, não tô falando isso. Mas assim, você tomar um vinho despreocupadamente é uma coisa que eu sabia que ia ser o próprio do casamento, sabe? De você pensar: "Nossa, eu não preciso", sabe, pensar nisso, não preciso pensar nas consequências, porque meu corpo não vai estar tão vulnerável. E aí foi muito legal, porque assim, durante a lua de mel, a gente pôde comprar um vinho e tomar um vinho juntos, sabe. Isso foi muito feliz. Isso foi uma coisa, nossa, que legal que a gente tá aproveitando isso juntos, sabe. Parece que é uma coisa tão boba, mas que pensem, se a gente antecipa muito no namoro, o que que vai sobrar depois, sabe. O que que vai ser tão de legal? E aí tem gente que fala assim: "Ai, mas eu quero morar juntos". Bom, o casamento, antes de, sei lá, qualquer questão religiosa e tal, o casamento é um rito de passagem, né. Pense, é uma cerimônia, é um rito de passagem para a vida adulta, para uma vida de responsabilidades e tudo. Então, eh, poxa, pelo menos isso, né, de morar juntos, vocês podem guardar para ser algo especial, porque senão, imagina, vocês voltam do casamento e aí é tudo igual, sabe. "Ah, não, mas a gente já fazia tudo juntos, a gente já tomava banho juntos, a gente já", desculpa os exemplos, mas é verdade, né. A gente já se trocava juntos, a gente e aí? Tipo, qual que vai ser a diferença, sabe. Bom, mas parece que não vai ser, tipo, vocês não vão desfrutar da mesma forma cada momento, sabe, cada coisa você vai falar: "Nossa, gente, valeu a pena", sabe, valeu a pena a gente guardar algo nosso para aquela pessoa depois, né. Valeu a pena eu guardar coisas que realmente são próprias de um ambiente familiar, um ambiente de intimidade, né, tem toda essa depois eu posso até, explorar mais, né, porque nossa, já passou 1 hora, que loucura. Eh, Depois eu posso explorar mais essa questão da afetividade, dos sentimentos e tal. Nossa, rende muitas aulas aqui. Mas, pensar, né, que eu guardei o melhor para ele, né, eu guardei o meu amor mesmo. Eu guardei o meu amor para Deus e eu guardei o meu amor para o meu namorado. E para quem, enfim, nossa, Ana, eu mudaria muito se eu fosse seguir esses conselhos, sabe. Eu mudaria muito, tipo, parar de ter relação, namoro, que loucura. Que eu vou ficar fazendo então? E aí é que tá, você vai descobrir a pessoa, sabe, você vai descobrir que vocês têm muitos assuntos, você vai descobrir que você pode ler, enfim, tudo aquilo que eu já falei, que você pode tomar um sorvete na praça. E é isso, você vai descobrir coisas tão bonitas da vida, que Deus quis dar coisas, né, Chesterton tinha muito isso, né, essa coisa de que o mundo é bom, as coisas do mundo são boas, né, um sorvete na praça é uma coisa muito boa, e tem graça nisso. E olha que lindo, quando você começa a viver a castidade do namoro, segurar a mão da pessoa vira especial, sabe. Um olhar vira especial, sabe. Coisas pequenas viram especiais. Então, é lindo, assim, é poético, é muito bonito e é verdade, tá. É a realidade. Eu nunca conheci ninguém que buscou viver a santidade e a castidade no namoro que se arrependeu, eu nunca vi. Eu nunca vi. E eu nunca vou ver, eu tenho certeza que eu nunca vou ver, porque Deus não engana. Deus não engana a gente, ele não fala assim: "Olha, tá vendo, eu falei uma coisa, mas ó, não é bem assim". Não. Então isso, aí
coisas mais práticas, sabe? Se vocês quiserem mandando pergunta aqui, mas coisas mais práticas. Ah, Ana, quanto tempo dura um namoro? Então, o namoro, ele dura o tempo que a alma de vocês puder entrar em sintonia. Então, assim, vai depender muito das conversas, né, da convivência. E aí você vai tendo mais certeza de que vale apostar naquela pessoa. 100% certeza você não vai ter, sabe? Não vai ter. Porque Deus conta com a nossa liberdade, né? Ele não ia falar, olha, casa com fulano. Por quê? Porque eu sou livre. Ele quer que eu escolha o fulano. Até porque depois ele vai falar, poxa, mas Deus que me falou para casar com esse traste, sabe assim? Não vai acontecer isso, gente. A gente vai escolher e a gente vai ser responsável pela nossa escolha. E bom, então, bom, eu já namoro há um certo tempo, a gente já ganha um valor que dá para a gente pagar nossas contas básicas, sabe? Pelo amor de Deus, tirem isso da cabeça. Nossa, quando a gente poder ter uma casa própria, quando a gente poder fazer uma festa. Trazendo um pouco, assim, tem gente que se choca, mas trazendo um pouco do nosso testemunho, nosso primeiro apartamento tinha 40 metros quadrados. O berço da Catarina era um lugar minúsculo, que a gente até teve que fazer uma porta de correr para aproveitar mais o espaço. A mesa de escritório do Gui ficava colado no berço e eu não tinha poltrona de amamentação. Eu amamentava a Kátia na cadeira de escritório, porque era o que tinha, entendeu? E a gente quis casar sim. A gente falou, bom, por que que a gente está esperando? A gente está esperando o quê para viver a vida inteira juntos? A gente está esperando o quê? Bom, quando a gente já podia pagar luz, gás, é, no começo nem plano de saúde a gente tinha. Quando a gente puder pagar o básico, né, a comida e tal, a gente vai casar. E foi assim. E aí, aos poucos, a gente foi crescendo. Aí, depois da nossa lua de mel, já veio, a gente já soube da gravidez da Catarina, e a gente foi construindo as coisas juntos. E cada momento, né, da nossa vida, nossa, é muito perceptível o quanto que Deus vai abençoando isso, sabe? O quanto que, quando você busca viver a vontade de Deus, nossa, Deus não se deixa vencer em generosidade, gente. É sério, coloquem isso na cabeça de vocês. Se em algum momento você falar, ai, mas eu não sei, eu queria tanto amar o meu namorado de verdade, assim, total, total. Calma, você vai amar total, você vai se entregar total, mas não agora. Né? Vocês ainda têm outras coisas, ainda tem muito diálogo, ainda tem uma preparação. E aí, quando você estiver dentro de um sacramento do matrimônio, que vai ser no momento, né, do casamento mesmo, diante do sacerdote, enfim. Aí você vai estar numa entrega total, porque você já vai ter a sua alma entrelaçada totalmente. Quando Deus vier habitar, né, no casamento, Deus entra nessa relação, aí você tem uma entrega total. Sem Deus, nunca vai ser total. Sem Deus, a entrega, sério, sinceramente, a entrega sexual do casal que não é casado nunca vai ser total. Nunca. Nunca você vai sair de uma relação sexual fora do casamento e sentir completamente saciada. E é por isso que a gente vê tanta coisa louca, assim, que começam a botar dentro da sexualidade, assim, umas coisas bizarras. Por quê? Porque o casal acha que não tem mais graça. E não tem mesmo, tá? Então, mesmo, nossa, isso daí que a gente ouve, tipo orgasmo, umas coisas meio bizarras, assim, mas a mulher nunca vai se sentir totalmente feliz. Feliz é o termo. E o homem também vai achar que sempre tá falando alguma coisa porque tá. Tá, assim. Pode ser que no momento, nossa, senti muito feliz e no dia seguinte, sabe? Mas uma relação que Deus tá nela, que é pra ter Deus nela, aí você sente muito feliz, sabe? Você fala, nossa, que lindo que é se entregar totalmente. O meu passado, o meu presente e o meu futuro. Eu entrego toda a minha biografia e tudo que eu vá ser, sabe? Todo o projeto daqui pra frente, ele é todo seu, né? A gente olhar pro nosso marido e falar, ele é todo seu, eu sou toda sua. Sabe, eu não tenho máscaras, porque eu sei que você me ama do jeito que eu sou, né? Da minha integralidade. Então, então isso, sabe? Pra quem aqui tá falando, achando que eu tô falando baboseira, pra quem não tá entendendo direito, pra quem fala, olha, eu nunca vou entender isso que você tá falando, tudo bem. Então, experimenta. Então, confia, sabe? Confia que Deus não se deixa vencer em generosidade. Se o cara falar pra você, olha, então, tchau e bênção, você fala tchau e bênção. E você vai ver que você vai ser muito mais feliz sem esse cara. Sabe? Ele não foi o cara pra você. Se ele não foi capaz de se comprometer com o casamento, ele não foi capaz de falar, olha, você vai ser minha para sempre, é porque ele não te ama de verdade. So sorry. Sabe, é uma verdade difícil, mas meu filho, se você não realmente não quer um compromisso comigo, é porque você não me ama.
Ah, não, eu te amo, mas eu não te amo desse jeito aí, toda beata que você tá, esse jeito radical. Então, meu filho, sinto muito, sabe? Vai procurar outra pessoa. E aí, vocês têm que confiar, gente, por favor. Mulher às vezes é muito insegura. A gente é muito insegura, a gente quer, sabe? Às vezes a gente quer afetos assim, muito baratos, sabe? A gente vale muito mais do que isso. Então, confia, sabe? Confia que, nossa, Deus vai te fazer muito feliz. E que se por acaso você entrasse nesse relacionamento com o cara, aí você poderia ser triste para sempre, sabe? Você poderia desperdiçar um amor de uma vida inteira. Então não vale a pena, sabe? Não vale a pena você trocar o plano de Deus por uma coisa terrena que um dia talvez ele mesmo vai te largar, entende? Tem uma cena que o Guilherme sempre conta, que é muito legal, é o filme Cheaper by the Dozen, né? É um filme muito legal. Doze é demais antigo, o antigo, e é baseado em fatos reais. E aí a filha mais velha do casal, são 12, né? A filha mais velha do casal fala assim: pai, mas o meu namorado fala que se eu não tiver relação com ele, eu não amo ele de verdade. Aí o pai pega o bebê no colo, que é o 12º, né? Pega o bebê e fala assim: que é isso? Ele vai provar o amor carregando um bebê de madrugada, sabe? É isso. Você não ama porque você tem uma relação, você ama pelas coisas que você faz pelo outro, sabe? Pelos sacrifícios, pela entrega. Então, é isso, assim, eu acho que vocês têm perguntas, assim, eu não falei muitas coisas práticas, mas enfim, o namoro, ele é uma preparação para o casamento, então, o casal que já pode pagar as contas básicas, já pode casar. Eu, por exemplo, não tinha dinheiro para fazer festa, e aí quando eu cheguei, eu pedi para o padre lá na Nossa do Brasil, o padre Miquelino, né, eu falei, padre, então, a gente não tem muitas condições de casar, mas a gente quer casar na Brasil, porque a gente era paroquiano da Nossa Senhora do Brasil. E aí ele falou: não, perfeito, então vocês podem casar sábado de manhã e não vai ter nenhum custo. E aí foi muito bom, foi maravilhoso. Eu até já queria casar de manhã, foi um presente de Deus. E aí o padre falou assim: é, então você. E como que vai ser a festa? Né? O padre falou para mim e pro Gui na entrevista lá. Aí eu falei, olha, não vai ter festa, porque realmente a gente pensou em só fazer tipo um brindezinho, assim, na saída da igreja, né? Um champanhinho e viva os noivos e tchau. Aí ele falou, não, que negócio é esse? É uma vez na vida que vocês vão casar. O primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná. Vocês estão brincando, vocês têm que fazer uma festa, pelo menos convidar os parentes, celebrar, é um momento maravilhoso. Também serve de exemplo para os outros casais. Darará. Aí eu que sou muito esperta, brincadeira, na hora o anjo da guarda sussurrou no meu ouvido. Aí eu falei, ai, padre, então pode ser aqui no salão da paróquia? Aí eu já descolei o salão da paróquia. Aí, beleza. Aí o padre Miquelino falou, claro, aí vocês só pagam a taxa de limpeza. Então, tipo, R$ 100 da limpeza. E foi isso. E aí, foi lindo, sabe? Eu não mudaria nenhum centímetro de como foi a nossa festa de casamento, sabe? Foi no salão da paróquia. Aí, graças a Deus, a minha mãe fez questão de pagar as flores e ficou muito bonito, assim, as mesas floridas e uma mesa de bolo. E aí tinha que ter música. A gente contratou um trio de jazz, que era tipo meio amigo de uma amiga minha. Então tinha uma musiquinha ambiente, super gostosa, e todo mundo amou. E as pessoas não queriam ir embora, sabe? Era 5 da tarde e ninguém queria ir embora, sabe? Então, por quê? Porque tinha o principal, sabe? E eu lembro, olha que lindo, né? Pra quem é noivo, pra quem é noiva, olha que bonito. Um pouco antes do casamento, eu recebi o melhor conselho que eu já recebi, assim, em termos de casamento. Que eu falei assim pro padre. Padre, eu tô pensando muito no casamento, como que vai ser o dia, minha maquiagem, meu vestido, quem que vai, quem que não vai. Olha que lindo, o padre falou assim, Ana, do que adianta você tá impecável, a igreja tá impecável, tá tudo impecável e você tá sem presença de Deus no seu casamento? Aí eu fiquei, meu Deus, é verdade. Né? Do que adianta eu chegar lá cheia de coisas na cabeça, cheia de preocupações e eu não viver aquele momento, né? E eu tá sem presença de Deus. E olha que lindo, gente. Deus me deu um presente no dia do meu casamento. E foi um presentaço. E eu tenho muito, assim, eu tenho muito problema com atenção, né? Então Deus me fez assim, ele sabe que eu sou assim. Então eu perco muito foco rápido. E aí, olha só, no dia do casamento, eu tava entrando, sabe quando, antes de abrir a porta, a moça lá da igreja falou pra mim assim: olha, a fotógrafa que veio aqui não pode entrar no altar.
porque ela não é da nossa lista de cadastro, e não sei o quê. E eu não sabia disso, que tinha que ter lista de cadastro. Aí na hora eu falei: "Caraca, como assim não vai ter foto do altar?". E aí no minuto seguinte eu entendi que Deus queria que eu focasse no sacrário. Porque se tivesse uma fotógrafa, eu ia estar assim: "Ai, qual que é o meu lado bom? Como que tá minha franja? E não sei o quê, e não sei o que lá, e não sei o que lá". Eu ia estar pensando nela. Então olha que bonito, Deus quis que a fotógrafa ficasse fora do altar e ela tirou umas fotos bonitas, assim, de lado, e eu não a vi. E eu só fiquei eu, o Gui, o padre e o sacrário. Foi isso, sabe, foi isso. E foi lindo. E a nossa festa de casamento foi no salão da paróquia, foi uma festa super gostosa, todo mundo adorou, sabe, tinha idosos, tinha criança, não tinha música alta, foi uma festa linda, sabe, e valeu cada minuto, assim, valeu. E de fato foi uma preparação e depois a gente teve uma lua de mel muito bonita, depois a gente foi ter nossos filhos, sabe, e é tão bom, sabe, foi lindo, assim, esses dias no café da manhã o Gui estava meio de longe, assim, e olhou a gente, e estava todo mundo tomando café, e ele falou: "Nossa, amor, olha que linda a nossa família, né". E às vezes no dia a dia, assim, você, sei lá, tem que trocar uma fralda, tem que alimentar, tem que dar banho, tem que e olha de longe, olha que linda a família que a gente está construindo, sabe. E as coisas que vieram dessa família. Poxa, quantos amigos que a gente fez, quantas enfim, quantas vidas foram tocadas, sabe. Então pensar no casamento eu tô aqui chorando. Mas assim, pensar no casamento é pensar nisso, que são vidas tocadas, sabe, são pessoas, enfim, são almas, né, que você vai acolhendo, que Deus vai mandando, e você vê como que Deus quis isso, sabe. Que Deus realmente não se deixa vencer em generosidade, assim. Então eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Mas claro, assim, teve seus momentos de dificuldade, assim, o namoro não é um momento fácil, mas quando você se decide pela pessoa, sabe, Deus vai dando a graça, assim, é impressionante. Então, tipo, eu falava com Deus, né, no noivado: "Olha, eu queria muito que tivesse uma fotógrafa", e aí, nossa, do nada aparecia uma fotógrafa com preço que dava para o orçamento, e, eu queria morar mais ou menos nesse bairro, e aí do nada aparecia um apartamento bem bonitinho, sabe, que cabia no orçamento. Então Deus vai muito ajudando, sabe, é impressionante, assim, é só realmente se deixar levar pela graça. Então vamos lá para Luana. Consegue? Espera aí. Ah, Ah, consigo. Boa noite, Ana. Muito obrigada pela oi, tô te partilha. ouvindo. Você falava, eu lembrava de uma amiga minha, Helena, e é muito verdade isso que você fala. Ela, assim, eu digo, é uma amiga santa na minha vida, sabe? Ela se casou recentemente, ela viveu exatamente, assim, as providências de Deus na vida dela, sabe? Tudo, tudo, tudo é muito lindo. É, Eu confesso que às vezes eu disse, ai, Senhor, isso não é pra mim, sabe? Eu agora tô noiva, aí então eu vou Legal. abusar dos seus préstimos, já que você partilhou tanto com a gente. Eu queria te agradecer mesmo, que Nossa Senhora lhe retribua, Que fofa, que São Luana. me providencie. É, mas assim, o que eu pediria, Ana, é o seguinte: como se preparar, né, para o casamento? Agora eu que estou no noivado. E eu confesso a você que eu fiz essa reflexão, assim, e disse, olha, eu quero gastar pouco tempo pensando na organização do casamento para me preparar espiritualmente para o casamento, sabe? Eu sei que são muitas batalhas, Que legal. mas assim, como viver bem, sabe? E eu pensei exatamente isso quando você falou assim, ai, que Deus dá providência. Eu disse, ai, eu preciso começar a rezar pelos meus fornecedores, entregar tudo a Deus, sabe? Para que Total. ele sabe das nossas condições, do que a gente pode fazer dentro do que é realmente possível. Mas assim, como se preparar, sabe, Ana? Você que tem Uhum. tanto conhecimento, tanta experiência, tanto a partilhar. E mais uma vez, muito obrigada mesmo. Obrigada, Luana. Adoro quando vocês levantam a mão e aparecem aqui. Então, olha, para se preparar, eu gostei muito de um termo que eu li, que é assim, a verdadeira lista de casamento. Então, a sua lista de casamento é assim: vamos conversar sobre onde vamos morar, vamos conversar sobre o que é importante para cada um, vamos conversar quais são os planos de vida para cada um, vamos conversar o que que a pessoa deseja para a carreira, vamos conversar quantos filhos a gente vai ter, né? Como que a gente vai acolher os filhos, educar os filhos, vamos conversar como vão ser os nossos domingos. Isso daí dá conversas
assim, bem profundas e parece bobo, mas não é. Se você pergunta para a maioria dos noivos, às vezes eles nunca nem pensaram nisso, sabe? Então, eu começaria aí. Como se preparar para o casamento? Conversar isso. Olha, fulaninho, e se a sua mãe ficar doente? Ela vai morar com a gente? A gente vai pagar alguém para morar com ela? Entendeu? São coisas que parecem, assim, pequenas, mas não são. Isso daí vai dar uma preparação muito boa para o casamento. E aí, isso assim, eu digo questões mais materiais, falando materialmente, mas eu acho que uma forma de se preparar muito bem para o casamento é tendo alguma meta de vida espiritual juntos, sabe? Então, é, ficar mais próximos de Deus juntos. Então, vamos supor, vamos fazer uma visita numa igreja toda terça-feira de manhã juntos. Aí a gente vai terça-feira de manhã em tal igreja e a gente eh, reza 3 Ave-Marias, enfim, pedindo pelo nosso casamento, sabe? Pode ter esse propósito, Luana. Vamos rezar juntos pelo nosso casamento, né? Pelo nosso futuro e tal. E aí vocês vão trazendo Deus para o relacionamento de vocês. E aí, ou então, eu já vi um casal que, por exemplo, eles marcavam de se encontrar sempre perto de alguma igreja para conhecer a igreja, sabe? Então, pelo menos aqui em São Paulo tem muitas igrejas. Aí você pode falar, olha, aí a gente reza um pouquinho, depois toma um café do lado. E aí, sei lá, uma forma de trazer Deus, né? Uma oração. Ou então, todo dia antes de dormir, a última coisa que a gente vai fazer na nossa conversa pelo telefone vai ser rezar uma oração para Nossa Senhora, né? Rezar um Pai Nosso, rezar uma oração da noite juntos, sabe? Trazer Deus pro namoro, pro noivado. Então, eu acho que isso vai unir muito vocês. Ou então ler um livro juntos, sabe? Tem vários livrinhos legais sobre namoro, sobre casamento, tem vários livrinhos legais, vocês podem ler juntos. Eu posso mandar no grupo Telegram depois. E aí vocês falam: olha, fulaninho, vamos ler esse capítulo? E aí, toda semana a gente toma um café e fala sobre o livro? Aí, por exemplo, vai chegar o café e você vai falar: olha, o que que você achou de tal parágrafo? Eu achei essa ideia bem interessante. E vamos supor, se algum adoece. Você já entra no casamento sabendo o que que a pessoa conversou, sabe? Sabendo a opinião dela, sabendo como que vão ser, porque senão acaba dando uma certa insegurança. Mas e se acontecer tal coisa? E se a gente passar por crise financeira, né? Sei lá, tem tantas coisas que podem acontecer e eu acho que o noivado é bom para isso também, sabe? De trazer Deus e crescer em vida de oração, sabe? Porque a vida de oração, quando ela é vivida em casal, ela também aumenta a intimidade entre vocês, sabe? Você vai enxergando mais a alma da pessoa. Então é muito bonito, assim. Deus vai transformando mesmo o relacionamento, é lindo. Então, às vezes a gente vai sábado, vamos se encontrar para rezar o terço na praça, ou a gente pode fazer um percurso de carro rezando o terço juntos, ouvir uma meditação de um padre juntos, uma vez por semana, ou então compartilhar a meditação e depois conversar sobre ela. Enfim, eu faria um pouco por aí, sabe, Luana? Incentivar os diálogos, as conversas, as situações do casamento, mas principalmente fomentar essa vida interior juntos. Acho que seria isso. Meu Deus. Tá mutada? Aí, pronto. Muito obrigada, Ana. É engraçado que minha mãe, ela mandou um cardzinho falando um pouco sobre essa questão de ontem, sobre É? assuntos que você precisa, assuntos que você precisa conversar antes. Então, acho que foi uma confirmação de Deus. Tipo, você precisa conversar sobre, sabe? É Antes do verdade. Tipo, quando é só a mãe, ninguém acredita, né? Tem que vir alguém é. e bater o martelo. É assim Ah, mesmo. Que legal. Alguém mais queria falar alguma coisa, gente? Ou mandar alguma coisa no chat? Depois a gente pode. Ai, que legal. Danila, cadê você? Ixi, Maria, cadê a Danila? Levanta a mãozinha, porque daí você aparece aqui na minha tela, na primeira tela. Coloca a mãozinha aí no Zoom. Levanta, sabe levantar a mão? Vê se você consegue. Se você não conseguir levantar a mão, você escreve aí. Mas deixa eu ver se só tinha mais. Sinto medo de ter família. Nunca namorei. Na minha cabeça eu não vou ter que dar conta de tudo sozinho. Meu marido passar o dia inteiro fora de casa. Isso me assusta. Madi. Então. Primeiro,
sim, o medo é um sentimento normal. Então, não fique mal por ter medo, porque às vezes a gente começa a se complicar, sabe? Ah, eu não acredito que eu tô tendo medo. Medo é um sentimento normal. Mas Jesus fala muitas vezes, né? Não tenham medo, não tenham medo. Então, o amor a Deus, ele dissipa o medo, sabe? Ele cura nossos medos. E aí, você nunca namorou. Então, não pensa. Quando você. Primeiro, você nunca namorou. Quando você conhecer alguém e você se interessar por alguém, esse medo vai embora. Porque você vai falar assim: bom, você vai amar tanto aquela pessoa, né? Você vai começar a crescer em intimidade, em amor, etc. Você vai querer casar com a pessoa. Tipo, é uma coisa natural. Você vai querer perpetuar. Você vai querer estar com ele para sempre. E não se despedir na hora de se despedir, sabe? É uma coisa natural. E aí. Você não precisa pensar que você vai dar conta de tudo sozinha e seu marido vai passar o dia inteiro fora de casa. Até porque a maioria dos casais que eu conheço não tem essa realidade. A mulher dá conta de tudo sozinha, o marido fica o dia inteiro fora de casa nesse sentido, assim, tão rígido, sabe? Vocês vão conversar. E aí você fala: olha, eu não gostaria de ficar sozinha. E aí vocês vão conversar. Então ele vai falar: bom, eu posso trabalhar remoto, eu posso fazer home office, ou então você pode ter alguma atividade meio período, e a gente pode contratar uma ajuda e não sei o quê. Você não precisa estar o tempo inteiro sozinha, dando conta de tudo, né? Sabe? Nessa questão tão rígida como você tá falando. E outra, e se em algum momento do seu casamento você tiver que passar por isso, como, enfim, é a realidade de muitas, e também já foi a realidade. Eu tava lembrando esses dias, né? Como que era quando a esposa tinha que ficar sozinha em casa e o marido ia pra guerra? Imagina isso. Hoje a gente fica aflita que o marido chega tarde, mas imagina se ele tivesse que ir pra guerra e não tinha meio de comunicação, você não sabe se ele vai voltar, e você não sabe o que falar para os seus filhos, sabe? E o mundo foi assim, né? A realidade foi assim, foi uma realidade dura, mas que Deus vai dar a graça. Deus nunca vai deixar você sem a graça, sabe, Madi? Quando você imaginar uma situação difícil no seu futuro, pensa que no seu futuro você vai ter a graça para você lidar com aquela situação. Você não tem graça hoje para lidar com o marido trabalhando fora o dia inteiro e você dando conta de tudo sozinha. Você não tem essa realidade, então você não tem essa graça. Quando vier, né? Quando vier essa realidade, se vier, porque também não vai deixar a imaginação solta. Se vier em algum momento, aí você vai ter graça. E aí Deus vai te mandar toda a força que você precisa para carregar essa cruz. Para carregar uma coisa que seja difícil para você, para lidar com uma dificuldade. Não, você não tem isso agora. Então, não pensa em coisas que não estão na sua realidade, porque isso daí pode te deixar aflita, ansiosa, pode te fazer perder a paz. E Deus não quer que você perca a paz. Deus quer que você tenha paz e que você tenha confiança nele. Deixa eu ver. Ai, esse chat aqui é meio difícil de ler. Peraí. A Danila, vai. Pode falar, Danila, já pode habilitar o seu microfone. Alô? Acho que a gente não tá te ouvindo, Danila. Você tá com o microfone? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Obrigada, Ana, de nada. Hum. O pessoal chorou na hora que eu falei do meu pai, né? É que meu pai era top mesmo. É verdade, dica, né? Quando você quiser encontrar um bom marido, né? Uma pessoa para vida inteira, não procura na balada. Provavelmente ele não vai estar mesmo. É engraçado esse pessoal que a menina falou que a rua do cliente é São José. Será que é um sinal? É um sinal para você rezar para São José. Esse sinal com certeza é. É verdade. Hoje em dia, seguir a castidade é ser radical. É verdade, total, né? Mas que bonito. Quanto mais gente começar a viver isso, né? Vai ser mais também natural da gente viver. Ai, que pena, Danila, mas você não consegue habilitar, né? Ana, estou me convertendo ao catolicismo. Moro junto com meu companheiro. Temos um filho. E estou grávida. Ai, parabéns! Está grávida. Pretendemos nos casar. Você indicaria a castidade até o casamento? Não estou me sentindo bem após o conhecimento. Tarará. Sim, sim, sim.
Nesses casos, né, para casais que ainda não são casados, eu tenho muitos, muitos casos assim de pessoas conhecidas. Pessoas que se converteram já morando juntas, que já eram casadas no civil e etc. Então, o que que é aconselhável? É aconselhável o casal, né, viver a castidade nesse momento, nesse período, e oferecer mesmo um sacrifício, vai ser um sacrifício, mas você vai oferecer esse sacrifício e isso vai fortalecer vocês, vai fortalecer o relacionamento de vocês, e vocês buscam um casal o quanto antes, né? Buscar um curso de noivos, né? A maioria das igrejas pede esse curso de noivos, tentar fazer um curso de noivos. E assim, se eventualmente você, enfim, ter uma relação, etc., você pode buscar confissão normal, assim, busca a confissão e se repara e espera, né? Espera até poder comungar direitinho, até o seu casamento. Tem muita gente que se converte e faz a primeira comunhão no dia do casamento, né? É bem bonito. Mas, sim, faça isso. Viva a castidade até o dia do casamento. Como se vocês. Sabe que tem um casal, até que a Sam e o Ítalo postaram outro dia, que foi bem bonito, eu soube da história deles. Os dois estavam esperando a anulação do casamento. E os dois conseguiram. E eles já eram casados no civil, eles tiveram que ficar, acho que alguns anos vivendo a castidade até terminar os processos canônicos, enfim, de nulidade dos casamentos. Foi muito emocionante. Assim, para quem participou, falou que foi muito bonito de ver, assim, como eles realmente estavam muito preparados, sabe? Estavam vivendo aquilo da maneira muito santa, sabe? É muito bonito, assim, foi lindo. Falam que foi. Uma amiga minha falou que foi o casamento mais lindo que ela já foi, sabe? Thaís, então, Thaís, olha, eu vou rezar por você e parabéns pelo seu bebê. Mas vai valer a pena, tá bom, Thaís? E Deus tem um plano muito, muito grande para você e seu marido e seus dois filhos. E isso ressignificou a relação do casal. Isso, muito bem. Isso, gostei, Maria Fernanda, que você escreveu. Ana, você concorda com a teoria de que homem bom não escolhe mulher cadeirante? Que teoria é essa? Não, como assim? Homem bom, não, imagina, um homem bom, pensa, gente, pensa em um homem bom, vai. Um homem muito bom. Pensa em São José, que ontem foi o dia de São José. São José, que tinha um coração mais generoso depois de Nossa Senhora. Você acha que ele ia ligar para isso? Imagina, um homem bom de verdade ama a mulher pelo que ela é, independentemente de qualquer circunstância física. Nossa, de jeito nenhum. Sabe que foi bonito, assim, teve outra coisa pessoal. Eu lembro que no meu namoro, eu passei por uma questão de saúde, assim, e aí eu tive muita queda de cabelo, muita. E todas vocês, né, que são mulheres, sabem como isso mexe com a nossa autoestima. E aí eu lembro que eu tava muito triste, muito, porque eu não sabia como que isso ia parar, sabe? Aí ia me dando uma angústia e eu perdia muito cabelo. E eu tava com o cabelo muito ralinho, assim, tipo, era isso meu cabelo praticamente, sabe? Sem exagerar. E aí um dia eu falei pro Gui, né? A gente namorava, a gente nem era noivo. Aí um dia eu falei pro Gui, eu falei assim, amor, desculpa, eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu tenho medo de ficar careca. Não, eu falei assim, não. Eu falei assim, não, não é que eu tenho medo de falar. Eu falei assim, ai, amor, desculpa, é que tá caindo muito meu cabelo, eu tô muito triste por causa disso. E eu tava sofrendo sem parar, porque eu queria estar bonita, né, pra ele e tudo. Nossa, foi horrível essa fase. E aí foi tão bonito, ele falou assim, amor, se você fosse careca, eu ia te amar do mesmo jeito, sabe? Ele falou assim. Eu achei tão lindo. Para ele tanto faz, sabe? Se eu tinha cabelo, se eu não tinha, se eu tava com escova, se eu tava com o cabelo bagunçado, sabe? Ele falou aquilo com tanta naturalidade. Falou, não, nossa, se você for careca, eu vou te amar do mesmo jeito. E isso me deu uma paz, sabe? Me trouxe uma paz de que eu era amada, sabe? Independentemente da minha aparência. Então, Danila, respondendo a sua pergunta, um homem bom não vai ligar para aparência, para nada, assim. Nossa, 12 mil mensagens. Ainda bem que você não ficou. Não, mas é verdade, era muito emocional, sabe? E aí quando eu fui vendo assim que tipo o amor foi crescendo, sabe? Nossa, nunca mais tive problema. Cortei meu cabelo, bem que fofo. Ah, Renata de Castro. Ana, esse medo de ser usado muitas vezes me impediu de entrar em um relacionamento
Ah, como a gente trabalha esse medo? Ah, de se sentir usada. Então, eu acho que perguntaram isso no Instagram. Eu achei muito legal. Se a gente fala sobre a castidade no primeiro encontro, depois que começa a namorar, etc., a melhor coisa é você já falar no começo, sabe? Falar assim, olha, então, a gente tá saindo e tal, e eu acho que vai ser muito legal a gente viver um casamento que a gente vai focar nas conversas, né? A gente pode sair para jantar e não sei o quê, mas algumas coisas a gente deixar para o casamento mesmo, né? Que é próprio do casamento e tal. Eu tive algumas amigas que passaram por isso, que o namorado não era católico, e inclusive depois eles se converteram. Porque ela conseguiu, sabe? Ela mostrou que ela era decidida. É muito bom. Quando o homem vê que a gente está decidida, que a gente não fica cheia de inseguranças, nossa, a gente ganha o cara, sabe? A gente ganha o coração do cara. Tipo, é impressionante. Ele fala, nossa, essa mulher sabe o que quer, ela tá certa e ela tá se dando valor, então eu sei que essa daí é para casar, sabe? Essa daí não tá de brincadeira. E se o cara for bom de verdade, né? Ele vai querer construir um relacionamento. Então, se você não entrou num relacionamento por medo de se sentir usada, a minha dica é você construir mesmo conhecer o cara na base da conversa. E aí você já vai sentindo. Bom, esse daí, se você não permite algumas coisas, você não vai se sentir usada, sabe? Eu acho que é um pouco isso. É, Danila, você ficou cadeirante com 24 anos de idade. Nossa, deve ser uma situação difícil para você, né? Falam que é muito difícil viver assim, sem poder andar, mas sabe que Deus te ama do jeito que você é. E reza para você encontrar um homem que te ame do jeito que você é. Eu digo isso para todo mundo, sabe? Todo mundo, Danila, você é cadeirante. Mas todo mundo aqui tem alguma limitação, sabe? Pode não ser limitação física, mas tem alguma limitação. Então, eu diria o mesmo conselho do que eu diria para qualquer um. Em algum momento do namoro, a gente vai ver que o nosso namorado vai descobrir nossos podres, sabe? Nossas limitações. Então, bom, ele pode olhar pra gente e falar que a gente é muito impontual, que a gente é bagunceira, ou que a gente, não sei, às vezes está conversando com ele e começa a pescar, e não sei o quê. Vai ter alguma limitação, sabe? Às vezes uma limitação de história, sabe? Alguém pode falar que tem vergonha de contar do passado. Todo mundo vai ter algum ponto fraco, sabe? Todo mundo. Você tem essa situação física, mas muitas têm situações assim de vida passada mesmo, sabe? Algumas coisas difíceis, enfim. Então, essa fase bonita no amor também, essa fase de aceitação, sabe? De quem você foi. Por isso que eu falo que no casamento a gente se abre, a gente ama quem a gente a pessoa no passado, no presente e no futuro, né? Como ela é, com qualquer questão física, emocional. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela tem uma questão emocional muito forte, muito forte. E o namorado soube isso desde o começo, e ele é perdidamente apaixonado, sabe? Ele ajuda em tudo, sabe? Em todos os transtornos que ela tem. É muito bonito. É, uma cirurgia, enfim. Que fofa, Danila. Ai, gente, vocês são muito fofas. Olha, vocês estão sempre nas minhas orações. Então, eu acho que pelo horário, meu Deus, 10 horas. É tão gostoso conversar com vocês. É, Não, Danila, sim. Mas como assim um homem bom não vai gostar de uma cadeirante? Nossa, nada a ver. É, Não existe isso. Um homem vai se apaixonar por você e olha, isso daqui não é pra você, tá, Danila? É pra todo mundo que estiver aqui. Porque quando eu abro caixinha de perguntas, às vezes, ou eu recebo direct, tem gente que fala assim: ah, nossa, teve um caso muito complicado. Que a menina falou que tinha medo de propor a castidade pro namorado. E ela falou: o que que eu faço? O que que eu faço? Ele não vai mais querer ficar comigo. Aí eu falei: não, então fala pra ele que você não vai mais ter nada, nenhuma carícia, não sei o quê, e vê se ele tipo, te ama de verdade e tal. Aí ela falou assim: que o cara, nossa, realmente era um babaca e não sei o quê. Aí ela tava super triste. E ela veio falar comigo que o cara terminou com ela, que ele foi grosseiro, desrespeitou ela, uma coisa horrível. Aí eu falei: nossa, olha que livramento, né? Olha que bom. Porque, gente, o que tem assim, eu que sou casada, né? Eu conheço muitas histórias muito tristes de casamentos, sabe? Então é melhor você não casar com ninguém, sinceramente, tá? Melhor você não casar com ninguém sabe, usar a sua vida de outras formas do que você casar errado,
sério, porque isso é muito triste, assim, a pessoa fica numa situação muito difícil, muito difícil. Aí depois vem os filhos. Então, olha, eu tenho 100% de segurança de dizer que não se desesperem, sabe? Se em algum momento vocês sentirem que, olha, eu não, eu acho que eu nunca vou casar, tudo bem, porque talvez seja melhor do que você casar com uma pessoa ruim, sabe? E você pode usar os seus talentos, os seus dons para tantas coisas grandiosas. E Deus quis esse caminho para você. Deus quis que você usasse os seus talentos para servir talvez melhor a igreja, servir projetos sociais, ter filhos espirituais, dar aulas de catequese, ajudar tantas pessoas no seu trabalho, se dedicar mais para sua profissão. Eu conheci uma professora lá numa faculdade do Chile, que eu estudei uma vez, e ela mudou minha vida, assim, as aulas que ela deu de antropologia, até hoje eu me lembro, e isso eu tinha o quê? 15 anos? Sei lá, eu era. Não, não. Eu tinha 20 e poucos anos, 23. Mas assim, e ela falou pra mim: olha, eu sou tão apaixonada pela filosofia que eu tornei a filosofia minha vida, sabe? E ela era uma pessoa de missa diária e tal, e ela se dedicava a isso, porque ela queria dedicar o magistério na faculdade e levar isso para tantos jovens, sabe? E ela viveu disso. Então, não foi na família que Deus a quis, sabe? Então, se Deus não apresentar nenhum marido para vocês, é porque ele quer que você aproveite os dons de uma forma diferente. E na eternidade, gente, sinceramente, né? Na eternidade você não vai encontrar com seu marido e vocês vão viver juntinhos. A gente sabe que na eternidade não existe isso de marido, mulher, ninguém vai ser de ninguém, assim, nesse sentido. Na eternidade, a gente vai ser visto, né, pelo quanto nós amamos e pelas nossas obras, né? É pela fé e pelas obras. Então, alguém que não está no estado do casamento pode fazer obras, pode não, e faz, né? Obras tão grandiosas que vão ser o caminho para o céu para aquela pessoa. Tá bom, gente? Ah, que fofa. Então tá bom, gente. Eu vou desligar por causa do horário, né? Porque vocês também, enfim, né? Amanhã é quinta-feira. Adorei estar com vocês. Exato, gente. O casamento é um meio para a santidade, não é o fim, tá bom? Então, um beijo para todas. Foi ótimo estar com vocês. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Renata de Castro. Tchau, tchau, todo mundo.